doutora. Boa tarde. Olá, boa tarde. Me escuta bem? Sim, está me ouvindo bem também? Estou ouvindo sim. Doutora, primeiro, uma honra e um grande prazer participar dessa live contigo. Para nós aqui da faculdade é um motivo de grande orgulho, de grande satisfação. O professor Daniel me disse de referências de vosso trabalho, de uma participação na faculdade que eu, infelizmente, não estava, eu estava fazendo um curso fora, mas até os alunos disseram da sua participação e das suas palavras muito interessantes. Então, para mim é uma grande honra e um grande prazer realizar essa live hoje de um tema tão importante, tão atual, né? E nós vamos hoje trabalhar aqui nesta uma hora de conversa. Tudo bem, doutora? Tudo bom? Queria agradecer também o convite do Daniel, o convite do Núcleo, né, de Práticas Jurídicas da Católica. É sempre um prazer, a gente já fez as atividades juntos, né, já participei de uma mesa na época que a gente ainda podia fazer encontros presenciais, também já durante a pandemia participei de uma aula tratando das questões aí dessa legislação emergencial, né, para o Covid, as medidas provisórias. Foi bem interessante participar e eu agradeço o convite mais uma vez. Nós aqui agradecemos a sua participação aqui, sempre muito brilhante. Bom, eu queria aqui pedir licença a vocês para fazer a leitura do currículo da doutora Cecília Amália Cunha Santos, né? A doutora Cecília, como nós estamos falando, vai tratar do racismo institucional e estrutural. Doutora Cecília é procuradora do trabalho. Atualmente está coordenadora da Procuradoria do Trabalho no município de Araguaína, no Tocantins. É bacharel em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, em 2012. Conheci o prédio, achei lindo, lá, um prédio histórico lá em São Luís. É pós-graduada em Direito do Trabalho, em 2013, pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci. E ex-juíza do Trabalho Regional da 18ª Região, TRT 18ª. Doutora Cecília, mais uma vez, muito obrigado, é um grande prazer. E como eu estava dizendo, nós temos uma raiz aí até histórica para falarmos de racismo estrutural. E algumas pessoas ainda no Brasil, diante de todas essas negativas, dessa onda negativa, ainda, isso é uma minoria, ainda bem, acham que no nosso país nós não temos um racismo, em que pese todas essas questões que diariamente ainda, infelizmente, insistem em rodear nossa sociedade. Doutora, a gente tem racismo? Que racismo é esse? Como é que nós podemos entender esse racismo estrutural e institucional? Luiz, para responder essa tua pergunta, a gente tem que fazer realmente um retorno aí às nossas raízes, à nossa história, para poder entender como é que funcionou essa questão racial aqui no Brasil. Nós viemos aí de 400 anos de escravidão, de escravização de pessoas africanas trazidas, né, para trabalho aqui no país, e foram anos de tortura, de estupros, de uma série de crimes mesmo contra a humanidade que foram realizados aqui no Brasil, mas dentro de um padrão de normalidade, né? Era normal naquela época, por quê? A Europa veio a partir que eles chamam de descobrimento, na verdade não houve descobrimento, porque essas terras, tanto na África como no Brasil, já eram habitadas, né? Aqui no Brasil a gente tinha em torno de 8 milhões de indígenas já habitando essas terras. Na África, a mesma coisa. O que aconteceu que foi, a partir de 1500, começou a ter um contato mais próximo dessa civilização europeia com esses povos do sul mundial, do sul global. E começou esse comércio, né, que foi a nossa primeiro commodity, assim, que começou esse comércio transatlântico, né, dessas pessoas escravizadas, gerando renda, né. E esse comércio ele se baseava numa estrutura, numa ideia filosófica que alicerçava essa civilização europeia, que era a ideia
de superioridade da raça branca, superioridade científica, superioridade intelectual, superioridade cultural e religiosa, principalmente, tinham um alicerce muito forte da religião, e eles se achavam no direito de subjugar os outros povos, tanto os povos africanos como os indígenas, sob a alegação de que não eram cristãos, não tinham alma, né? Então esse comércio traz essa mão de obra que, diga-se de passagem, construiu o Brasil, foi a mão de obra do escravizado e do indígena, que também foi escravizado bastante, que é também um mito de que o indígena não foi escravizado, foi muito escravizado. Ele só para de ser escravizado quando o comércio africano passa a ser mais lucrativo. E aí você vai gerar mais renda, mas durante todo o período colonial os indígenas continuaram sendo escravizados e dizimados. E aí passamos por esses 400 anos e quando começaram as leis, né, de lei do ventre livre, começou a ter uma pressão internacional pelo fim da escravização. O Brasil foi o último país a abolir totalmente a escravidão. Mas antes mesmo dessa pressão internacional, uma questão que eu gosto muito de abordar é a questão da resistência. A gente, pelo menos na minha época, nos foi ensinado que os escravizados vinham da África e ficavam aqui, apanhavam e trabalhavam e não se rebelavam, né, contra essa situação. E é mentira, isso é um discurso fantasioso. Na verdade, houve milhares de rebeliões grandes, houve aquilombamento, eles fugiam, eles se reorganizavam dentro das matas em quilombos. Temos aí Palmares, que é uma história de 100 anos de uma república dentro do Brasil, que resistiu por 100 anos e resistiu a muitas e muitas tentativas de derrubada, né? Temos outros, não foi só Palmares, nesse momento da abolição da escravatura, a gente estava fervilhando de quilombos no Brasil, de movimentos de resistência desses africanos que fugiam para o interior junto com os indígenas. Então, a maioria dos quilombos é formada por essa junção de indígenas e africanos. Então, houve sim muita resistência em termos de rebelião. Temos a Balaiada no Maranhão, que foi uma rebelião negra de resistência. Tem várias outras. Então, durante esses 400 anos, não foi uma subjugação pacífica, em que negros e indígenas aceitaram esse trabalho forçado, né? Começa daí a mudança do discurso. Aí veio essa pressão interna das rebeliões e a pressão externa da Inglaterra, veio as leis que aboliram a escravidão. E depois dessa abolição, o negro, esse negro agora alforriado, ele não foi assimilado no mercado de trabalho, né? Veio a abolição e veio logo em seguida a proclamação da República e veio a reconstrução de um Estado agora republicano, em outras bases. E essa base, ela começou a ter esse pensamento de superioridade da raça branca, que fundamentou todo esse período de escravização. Ele veio outros pensamentos, agora fundados, né, supostamente em pensamentos científicos. Aí já veio pensadores como Nina Rodrigues e tantos outros que começaram a ideia de que o negro ele era incapaz para o trabalho, era menos inteligente, né, que ele não serviria de mão de obra para esse novo Brasil que estava sendo construído, que era um Brasil que se queria ser industrializado e tudo mais. E aí começam as políticas, já no final do século XIX, de importação de europeus, né, de pessoas brancas para branquear o Brasil. Isso foi uma política institucional, foram leis que foram escritas no sentido de fomentar a vinda desses europeus. Uma vez eles chegando aqui, eles tinham os postos de trabalho, além dos postos de trabalho, eles tinham terras garantidas para poder começar essa nova vida. Ao mesmo passo em que os negros eram proibidos de comprar terra. Existiu lei de terras, que é da data aí de meados do século XIX, que proibia a aquisição de terras pelos negros, mesmo que eles tivessem recursos, eles não poderiam adquirir terras para começar ali sua vida. Então, é toda uma conjuntura que praticamente proíbe o desenvolvimento social dessas pessoas e os empurra para a marginalização. Eu até me lembro, né? Foi em 1850. Eu falo isso porque esses dias eu estava falando sobre justamente a propriedade privada no Brasil. As terras eram cedidas pela coroa a alguns agraciados, né? E aí restava o comércio dessas commodities, né? Que são os ciclos econômicos que nós vivemos.
E o comércio de escravo era altamente rentável para alguns poucos. O negro acabou sendo a força de trabalho e a mercadoria ao mesmo tempo, né? Ele contribuiu na formação brasileira duplamente. Quando o Estado vem e fala, não, nós vamos agora, que a gente aprendeu lá atrás erradamente, a princesa Isabel libertou, né, como se amanhecesse um dia magnanimamente e dissesse, vamos libertar o povo. Na verdade, teve uma lei, eu me lembro, chamava sexagenária, que dizia, a partir dos 60, acho que 65, os negros eram considerados vivos, mas a expectativa de vida era muito baixa, né? Então, não conseguiam alcançar, poucos conseguiam alcançar essa condição. Então, eu vejo assim, a nossa formação, né, quem lê Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, lá de 1936, eu estou aqui com a professora Sueli, lá da minha cidadezinha, que gosta muito de estar participando dessa nossa live, que retrata a formação nossa do Brasil, e eu enxergo, né, com uma dupla exploração, né? Porque ele veio para trabalhar naquele regime do chamado plantation, né? E também é explorado como mercadoria, além da sua força de trabalho, sem contar outras questões culturais até. Então, me assusta quando eu vejo ainda discurso de alguém dizer, não, nós não tivemos e não temos racismo, e os negros, de uma forma muito pacífica, aceitaram a dominação. Isso é um grande equívoco, né? E uma grande, eu queria até ofensa à própria condição do negro na história brasileira, não? É complicado, porque o próprio Gilberto Freire, no caso da Grande Senzala, ele é um desses teóricos da normalização, da escravização. Normalização não, ele descreve a situação, mas ele pinta de uma forma meio romantizada, que aquilo ali as raças foram se miscigenando de uma forma harmônica, e aí surgiu o Brasil, a cultura brasileira, ele exalta o samba, capoeira, uma série de coisas, só que a gente sabe que não foi harmônico. O que ele fala, o que ele chama de miscigenação, né, do povo, a gente sabe que foram estupros, né, foram sequestros com relação aos indígenas e estupro das mulheres negras. Então essa miscigenação ocorreu, mas ela não foi fruto de amor, de qualquer coisa harmônica, ela foi sim fruto de processos muito violentos. Eu Não falo era isso por exaltado, né? experiência familiar. Eu tenho uma bisavó sequestrada, que é indígena Timbira do Maranhão. Sequestrada aí no começo do século XX, bisavó. Ela estava na mata e foi sequestrada. E ela pariu 8 crianças do meu bisavô. Então, uma coisa que aconteceu no século passado. E foi um sequestro, foi um estupro. Ela resistiu durante muitos anos, ela não queria casar, ficou isolada, era muito violenta, o pessoal conta, né? Que ela resistia muito, quem chegasse perto ela batia e tudo mais. É uma experiência da minha família. Até que chegou uma hora que ela não conseguiu mais resistir, acabou cedendo e teve minha avó, enfim. Então, é muito violenta, uma história muito violenta que a gente carrega. Nós somos filhos desses estupros. E aí vem a literatura desse começo do século XX romantizar isso e chamar isso de miscigenação que formou a cultura brasileira. E quando veio esse mito, que o Gilberto Freire inaugura um mito que foi utilizado muito pelo Getúlio Vargas e depois muito pela ditadura militar, que é o mito da democracia racial no Brasil. Que no Brasil não existe racismo, que alicerça justamente o pensamento das pessoas hoje que negam racismo, desse governo atual, inclusive. Aqui não existe racismo, aqui a gente convive harmonicamente, e esse mito, como não existe, você não precisa fazer uma política de combate, porque você vai combater uma coisa que não existe, né? Esse mito da democracia racial foi uma das tecnologias que fundamenta, teoricamente, o racismo, ou o racismo estrutural, exatamente. Porque ele é um aparato, racismo estrutural são vários mecanismos. É um mecanismo teórico, que é esse, fundamentado por Nina Rodrigues, Gilberto Freire. Tem o aparato legislativo, que é essa lei de terras, que proibia os negros de terem terras. Houve leis também que proibiram a criança negra de frequentar a escola, então proibia a escolarização, só foi permitido já no século XX, muito depois. Existem leis, e uma lei que dá início à legislação penal e criminal no Brasil, que é geradora de um dos nossos problemas mais graves, que é o encarceramento em massa da população negra, que é a lei da vadiagem. Então você tem ali uma situação
muito complexa, porque você tem os negros alforriados, você tem os imigrantes europeus chegando em massa, uma quantidade muito grande de pessoas para ocupar os postos de trabalho, que não estão mais disponíveis para essa mão de obra negra que acabou de ser libertada, e você tem uma lei que criminaliza o desemprego. Se você não trabalhasse, você era considerado vadio e você podia ser preso e encarcerado pela vadiagem. Então, qual é a solução para o problema do negro? Isso nos textos eles falam claramente. Nessa Primeira República, eles tinham esse problema. O que a gente faz? Uma vez constatado cientificamente, né, com todas as aspas, por esses teóricos, que o negro é inferior, o que a gente vai fazer com essa população aqui de negros que a gente tem no Brasil? Então, a saída é essa. Eles estimulam a miscigenação, porque tem essa tese que em 100 anos ia desaparecer a raça negra, porque os brancos europeus se miscigenando ia desaparecer, e aí, aliado a isso, você vai e prende e assassina todos os homens negros para ajudar nessa dizimação desse problema. E aí surge esse encarceramento, né? Se você fizesse. É uma judicialização, uma criminalização da cultura africana, porque se você fosse capoeira, você era preso, era crime fazer capoeiragem. Se você fosse religião de matriz africana, estivesse lá exercendo seu candomblé, a umbanda, você também era preso. Então, todas as manifestações africanas, de cultura africana, foram criminalizadas e também o desemprego. Então, todas as formas de colocar essas pessoas encarceradas, principalmente os homens negros. As mulheres negras, por outro lado, elas vão se engajar, já voltando a questão para o mundo do trabalho, no trabalho doméstico, informal. Então, as mulheres se engajam no trabalho doméstico, e aí é um trabalho que as brancas que estão vindo europeias não vão querer assumir, e as que estão aqui da elite também não querem assumir, e não querem assumir até hoje. A gente vê aí a pandemia em vários estados declarando o trabalho doméstico como essencial, porque as pessoas não querem ficar isoladas e ter o trabalho de cuidar das suas próprias casas, dos seus filhos. E aí a mulher negra se encaixa aí como lavadeira, quituteira, empregada doméstica informal, e os homens negros vão para o trabalho informal, ou vão ser presos, ou no caso de algumas regiões do Brasil, como o Nordeste, que a imigração não foi muito forte, eles ficam ainda no campo, mas em trabalho servil. E aí é tão grave essa situação de que os trabalhos tipicamente dos negros, eles não foram abrangidos, amparados pela legislação trabalhista, que a gente tem uma CLT aí nos anos 40, vindo com direitos, né, porque esses imigrantes europeus chegaram e já tinham noções de anarcossindicalismo e começam a exigir direitos. Aí vem a CLT, na era Vargas, e a CLT exclui cabalmente os trabalhadores do campo e as trabalhadoras domésticas. Os trabalhadores do campo só passam a ter direitos trabalhistas com a Constituição de 88 e as empregadas domésticas agora, 2013, recente, com regulamentação em 2015. Quer dizer, até 2013, uma mulher negra, que a maioria das trabalhadoras domésticas são mulheres negras, elas não tinham direito à jornada. Elas ficavam a semana inteira dormindo na casa do trabalhador, ou do empregador, cuidando das crianças, cuidando da criança de madrugada, cuidando da criança no final de semana, para ir para casa, às vezes, uma vez por semana. Não tinham direito à jornada de trabalho até 2013. É muito sério. Então, agora, essa legislação, ela estruturou o nosso direito do trabalho, o nosso direito criminal, o direito civil, toda ela é estruturada numa legislação racista. Né? Então, é isso que a gente chama de direito estrutural, ou de racismo estrutural. A gente não pode limitar a visão do racismo ao ato de racismo direto. Isso aqui, quem fala muito disso é o Silvio Almeida. O racismo direto é aquele ato de discriminar, de chegar e falar para uma pessoa, seu negro fedido, você não entra aqui porque você é negro. Esse é o ato de racismo direto que as pessoas, eu não sou racista, porque eu não pratico atos de racismo direto. Só que as pessoas brancas hoje, elas são beneficiárias de um sistema estrutural que dá para elas uma série de privilégios históricos, que deu privilégios para os seus antepassados, e elas herdaram isso. Então, se as pessoas brancas hoje, elas se arvoram por não serem racistas, por não praticarem atos de racismo direto, elas têm que refletir que, como privilegiadas, elas podem não ter culpa desse sistema, mas elas têm responsabilidade na mudança. Né, porque elas se beneficiaram, seus antepassados se beneficiaram, e elas se beneficiam ainda, porque o racismo, ele ocorre agora, hoje, diuturnamente. Eu sou vítima de racismos.
Mesmo sendo procuradora, mesmo quando fui juiz, aconteceram várias situações. Então, não está longe de ser esperado. A sociedade ainda não consegue, faz um discurso que não casa com a prática, né? A gente observa isso no dia a dia, até em questões de abordagem, de como se faz isso. A senhora falou a respeito de encarceramento. A abordagem que muitas vezes é feita, né, numa região periférica, do negro, ela é diferente. Isto tem uma conotação, sim, discriminatória. O fato de não diretamente colocar não significa que, naquilo que Silvio Almeida coloca, é a normalização desse racismo, né? Como se isso já fosse natural, que a sociedade é assim, vive há anos, e hoje nós estamos numa igualdade. É muito fantasiosa essa visão, e ela é muito ainda, digamos assim, beneficiária para uma parcela da população, que se serve ainda desse sistema, que não enxerga a emancipação de fato, né? Ela ainda se beneficia de tudo isso e parece que quer manter esse estado de coisas, né? Dessa manutenção. Por isso o discurso de falar, nós não temos o racismo no Brasil. Pelo menos essa Quem é uma leitura que eu privilegiado faço. quer manter, né? Essa questão do encarceramento em massa ela é muito grave, porque a gente teve aí, principalmente ela aumentou muito com a lei de drogas, né, de 2006 para cá. Eu vi números pesquisando para fazer essa live que aumentou o encarceramento no Brasil em 700% após 2006, após a lei das drogas, né? Então é uma questão séria que encarcera jovens negros, além de ser negros, pessoas muito jovens e mulheres negras. Quando você vai ver o percentual de encarcerados no Brasil, 64% ou 67%, eu não me lembro ao certo agora, são pessoas negras, e nós somos 54% da população, então tem um índice muito grande, muito maior de encarcerados. Quando você faz o recorte feminino, é maior ainda, e essas mulheres, na maioria dos casos, estão encarceradas por tráfico, por apoiar os seus companheiros na comercialização de drogas. E aí a gente tem que parar para refletir, isso é um crime. Tem um dado que eu considero gravíssimo, eu vou falar também antes da gente fazer a reflexão, é que um homem negro é preso por tráfico com aproximadamente 140 gramas de droga. Na maioria dos casos, maconha. 140 gramas, é um pouquinho. Pensa num pacote de margarina, é metade daquilo, de drogas. E um homem branco, para ser preso por tráfico, eles são presos em média com 1,4 kg. Ou seja, homens brancos com pequena quantidade de drogas não vão ser presos, não vão entrar no sistema carcerário. Esse sistema carcerário ele é feito para encarcerar negros, né? Então, para encarcerar negros com uma quantidade pequena de drogas, para responder por um crime de 8 anos de regime fechado. E a gente tem que pensar na nossa sociedade, se é isso que a gente quer para a nossa sociedade, pegar essa juventude inteira, às vezes meninos com 18 anos, entrar no sistema carcerário, como é que eles vão sair? Por causa de 100 gramas, 150 gramas de maconha, eles vão ficar anos ali, como é que eles vão sair? Eles vão voltar para a nossa sociedade, né? Então é uma reflexão que a gente tem que fazer. Eu desenvolvi um trabalho aqui em Araguaína, nos jovens que cumprem medidas socioeducativas em Santa Fé, em outra cidade, na verdade. E a gente levou uma biblioteca para lá porque eu fui conhecer e eu fiquei desesperada, porque eu nunca tinha entrado no ambiente carcerário, eu sou do MPT, então eu não milito nessa área do direito penal. E fui conhecer as condições que eles estavam, porque a gente estava montando uma biblioteca para eles, né? E cheguei lá e fiquei em estado de choque. Na verdade, eu chorei 3 dias depois que eu voltei, porque são meninos de 14 anos, negros, maioria, da idade do meu filho, dos meus filhos, e eles estão em 2 celas, eles ficam em 2 celas, mais ou menos assim, sei lá, 4x4, trancados, com grade, uma cela de frente para outra. Essa cela não tem janela, essa cela não tem ventilador. Aqui no Tocantins, isso em Santa Fé. Tem um banheiro em cada cela, aquele ambiente que fede a dejetos, aquele horror de adolescente preso. Ali deve caber 6 de cada lado, mas chega momentos que tem 30. Chega a ter 30, 15 de cada lado.
E quando eu saí dali, eu pensei, e eu perguntei, né, para a defensora que foi comigo, que é a Tessa, que é um projeto que eu desenvolvo em parceria com a Defensoria Pública do Estado, esse da biblioteca. Eu perguntei, esses meninos aqui estão presos por quê? Ela disse, muitos por tráfico. Tem meninos que estão presos por violência, que são situações graves, que precisa ser retirado da sociedade. Mas ele sendo retirado da sociedade para ser colocado ali, não vai resolver. Ele vai voltar muito pior, garanto. E os que estão por tráfico, eu fico imaginando meu filho de 15 anos, naquela situação por 6 meses, porque estava com um pacotinho de droga. O que é isso? O que a gente está construindo para essa juventude periférica? Aí depois as pessoas vão reclamar de violência, mas isso é uma construção institucional, isso é o racismo institucional. E aí a gente volta para aquela questão, quem que encarcera essas pessoas? Quem é o policial? Quem é o promotor? Quem é o juiz? Aí a gente vai para os dados. Quem que compõe essas instituições? Ministério Público, infelizmente, não tem censo racial, mas o CNJ fez um censo. 2018, 18% dos magistrados são pretos ou pardos. E desses 18%, 1% é preto retinto. Ou seja, a gente tem uma justiça branca, masculina, são homens brancos, mulheres também, se você for fazer o recorte de gênero, tem pouquíssimas. E são essas pessoas de elite, né, que passam no concurso para juiz, que passam no concurso para promotor, que passam no concurso para polícia, são essas pessoas que conduzem esses processos, que não têm empatia com essas crianças, que não veem nessas... Porque eu, quando entrei lá, eu vi meus filhos ali. Eu chorei 3 dias porque eu vi meus filhos. E eu fiquei desesperada. Enquanto eu não fiz um projeto para ajudar, porque como é muito calor dentro dessa prisão, eles saem para a biblioteca é em outro prédio. E ela tem ar-condicionado. E aí eles têm redução da pena por cada livro que eles leem. E aí eles estão lendo, mas eu tenho certeza que... Eu quero que eles estejam gostando de leitura, mas é mais para sair dali e pôr ar-condicionado para poder ler um livro. Então, essa falta de representatividade no poder judiciário, no Ministério Público, nas polícias, no legislativo, que é quem faz essa legislação. Exatamente. Essa falta de representatividade é que gera essa situação de carceramento em massa, porque se a gente tivesse mais representatividade, a gente ia pensar em outras formas de solucionar. Não estou dizendo que o problema não existe, mas existem outras formas de solucionar. O direito penal, o encarceramento deveria ser a última ratio, a última coisa a fazer com o ser humano, ainda mais em condições degradantes como essa. Será que não existem penas alternativas? Será que não existem outras formas de você solucionar que não seja encarcerando? Aí você volta para a questão, é um projeto político. É um projeto político de dizimação dessa juventude, desses meninos negros. E ainda, doutora, se me permite, parece que nesses momentos em que a gente vive crises econômicas, sociais, e eu costumo dizer que essas crises parecem infindáveis, né? Na medida em que nós temos questões sociais, parece que, na verdade, acontece o agravamento dessa política de segregação dessas minorias, né? Eu estudo periferia, né? Moradia e periferia. E quando a gente faz esse recorte, a violência que existe na periferia, ela é muito evidente para essas populações. Porque não, a sensação é que o Estado não quer enxergar, não quer socorrer, não quer dividir esse bem comum de maneira igualitária. Não se tem essa igualdade que tanto a Constituição coloca, né? A gente ainda sente uma dificuldade, e principalmente por conta desta fala de que nós estamos avançando. Só que quem vive essa violência diária precisa do grito cada vez mais alto para conseguir ser ouvido. O que a gente tem visto hoje no mundo, né? E alguns eu ouvi alguns comentários, isso é porque aconteceu na sociedade americana. Não, ela acontece no Brasil diariamente, né? O que nós vemos de violência, de discriminação, ela acontece diariamente, e principalmente se a gente fizer esses recortes de negro, periferia, mulher, e aí nós formos fazer esse recorte, a violência ela vai crescendo de uma forma exponencial. E o que a gente tem visto? Uma ideia, e aí a gente volta no professor Silvio, né? Que isso é normal, que isso é natural, e que nós temos que cada vez mais o Estado criar mecanismos de uso de força
porque essas pessoas precisam ser contidas, né? O Estado não faz o seu papel e quer usar dessa violência contra alguém que quer reclamar dessa igualdade. A gente vê muito isso, infelizmente, acontecendo. Hoje nós estamos com essa visibilidade, claro, porque o mundo reclama isso. Mas já de tempos históricos, nós vemos isso acontecer no Brasil. Então, a sociedade, ela não é que ela precisa acordar, ela já não devia nunca ter dormido com esse sonho. Que, na verdade, é um pesadelo. Né? Por quê? Esta ideia de igualdade, nós não vamos conseguir, nós não vamos fazer isso. E eu estou fazendo essa provocação, a senhora, por conta de entrar num assunto que aí bate de frente também, quando a gente fala em cotas. Né? Justamente quando a gente fala do resgate, de pelo menos tentar achar um caminho, uma solução, porque nós temos esse racismo. E aí, quando a gente fala em cota, parece que aí esta igualdade toma outro rumo na conversa. Não? Como é que a senhora vê isso? As cotas foram uma conquista do movimento negro, uma conquista das pautas identitárias, sem fora de dúvida, mas a gente não pode pensar que as cotas vão resolver o problema do racismo institucional e estrutural. É uma ação, né, que é justamente tentar colocar dentro desse sistema judiciário, Ministério Público, polícia e todos os outros órgãos do Estado, a pessoas negras para que elas possam ter uma visão diferente. Aquela história, por exemplo, você julgar uma mulher periférica que se envolveu no tráfico porque o seu companheiro foi preso e ela não tinha como sustentar a sua família. Você colocar ela para ser julgada por um homem branco, hétero. Qual a visão que essa pessoa vai ter dessa mulher? Né? Ao passo, se você for uma juíza que vem de uma história periférica, que sabe qual a realidade de uma periferia, quando ela olhar para essa pessoa, ela vai olhar com outros olhos, né? Então, porque a gente pensa aquela imagem de Temis, né, de olhos vendados, a balança na mão, não interessa quem é a pessoa, é outro discurso que não é real. Eu já fui juíza, eu sou procuradora, e não é que a justiça não seja imparcial, tem que ser, mas todas as pessoas que operam a justiça, dizem o direito, elas são atravessadas pela sua realidade, pela sua vivência. Então, como que eu, juiz branco, hétero, já mais velho, vou julgar um jovem que já chega ali algemado e eu não sei do contexto social, aquele menino teve pai, ele é filho de uma mãe com quantos outros irmãos? A mãe trabalha, com quem que ele ficava? Qual é a realidade da periferia? Porque como é que é o jovem na periferia? O jovem com uma educação falha, que o Estado ele não cumpre esse papel da creche, ele não cumpre o papel da escola razoável, de uma atividade de contraturno. A mãe tem que se ativar em empregos precarizados do dia inteiro para poder trazer comida para essa criança, porque muitas vezes o pai não está em casa, as famílias são desestruturadas. Dentro desse contexto todo tem o tráfico, traficante ali visto como alguém de ascensão, tem dinheiro, aquilo vira um herói. Rapidamente esse menino entra, vê essa alternativa, né? Porque, na verdade, esse jovem ele não tem uma perspectiva de futuro no país. Ele vai sonhar com o quê? E aí ele se engaja no tráfico, com 18 anos está lá, para ser julgado. E se o juiz não tivesse a sensibilidade para analisar tudo isso, não tivesse a vivência, como é que vai ser, né? Esse julgamento. Mais um, bandido bom é bandido preso, para não dizer outras coisas. A acusação do Ministério Público, a mesma coisa. Por que não se faz uma análise, né, conjuntural daquela situação? Não se pensa em outras alternativas. É isso que a gente tenta transformar, essa visão, né? E é por isso que as cotas são importantes. A partir do momento que você consegue colocar uma mulher negra periférica dentro de um órgão desse, muda tudo a visão. Eu falo de experiência própria, porque eu desenvolvo projetos voltados para a comunidade negra, quilombola, eu desenvolvo projetos voltados para encarcerados, tanto os jovens como ex-encarcerados do semiaberto. Ano passado fizemos projetos de profissionalização também. Eu tenho um outro olhar, eu tenho uma outra raiz. Né? Então é importante que pessoas como eu estejam... Eu não entrei por cotas, porque não tinha cotas quando eu fiz os concursos. Mas é muito importante que tenha as cotas e que as pessoas cotistas se engajem. Né? Não é obrigatório, óbvio, cada um passa no concurso e faz o que quiser com a sua carreira. Mas é muito importante para o movimento que, a partir do momento que você entra, você represente ali
né, o seu povo, e você tem esse compromisso de abrir o olhar, abrir o horizonte, arejar aquela instituição. Por isso que é muito É, importante, né, o sistema de cotas. E principalmente não só nas instituições, mas nas universidades também. Porque aí você está formando agora uma leva nova de professores. Aqui em Araguaína, um campus que tem muita licenciatura, todos esses professores que são negros, que são indígenas, que são quilombolas, daqui a pouco eles vão estar atuando, eles vão estar dando aulas, eles vão ter outra visão para dar aula. Muito mais fácil eles colocarem em prática a Lei 10.639, que é a lei que obriga, né, o ensino da história da África, da cultura africana. É mais fácil que eles coloquem em prática do que os professores atuais, que não se formaram dentro desse contexto de pluralidade dentro da universidade, né? Então a gente precisa disso. E a gente precisa, além das cotas, no caso da universidade, de políticas de permanência, que esse governo acabou, porque como é que você tira um quilombola, um indígena lá de onde ele está, para vir para Araguaína fazer um curso universitário como cotista, e você não dá uma bolsa para ele se manter? Então, o que esse governo atual fez? Não tirou as cotas da universidade, não tem força para isso, mas tirou as bolsas de permanência. Então, muitos cotistas estão desistindo dos cursos, em razão de não conseguirem sobreviver na cidade, né? Então, é todo um arcabouço que tem que ser pensado, uma política pública bem grande para a gente conseguir ali mudar esse imaginário, esse simbólico do negro não poder ocupar espaços de destaque, do negro estar sempre nos lugares de subordinação. Isso tem que ser desconstruído, inclusive simbolicamente, do nosso imaginário. a sociedade ainda vive disso, né? Vive essa situação. Cria-se todo esse imaginário em cima do povo, e aí justificam-se essas políticas. No caso, como a senhora citou, esvazia-se toda uma construção que foi feita em razão de alegação de crise econômica, e inclusive a gente vê, por exemplo, a educação tendo toda uma realidade hoje que, digamos, se desconstruindo todo um período em que nós conseguimos avançar um pouco, né, nessa área da educação, com cotas, com alguns avanços, com a, a possibilidade de ascensão, e aí de toda a periferia. Há poucos dias estava aquela dúvida, inclusive, de datas, como é que nós vamos fazer isso diante da pandemia. E aí a gente tem uma classe que tem acesso ao computador, às aulas remotas dos cursinhos, e eu tenho uma população que está em casa sem energia elétrica, muitas vezes, né? Que não consegue o alimento. Como é que ele vai competir nesse mercado? Como é que ele vai entrar, ter um espaço? Essa meritocracia pregada também, né, dessa igualdade, dessas condições, isso vem para a falácia. E eu, particularmente, entendo que isso agrava mais o problema e redunda em mais ações que criminalizam, que discriminam e que, digamos, precisam ser rompidas. Até no, e principalmente, até não, e principalmente na questão cultural, né? Como é que a senhora também vê essa questão cultural, de enfrentamento a isso? Porque o racismo é um mecanismo sofisticado, né? A gente já falou desse viés legislativo, institucional das instituições públicas, mas existem outros, que é o simbólico, que é o que está nos meios de comunicação. A gente vê, está acostumado nas novelas a ver os negros em postos de subalternidade, né? Agora a gente começou a ter alguma representatividade, mas isso não foi de graça, não. Houve uma novela da Globo que passou na Bahia, eu esqueci o nome, há uns 2 anos atrás, em que a novela passava na Bahia, porque eu não assisto novela, então não sei o nome, mas conheço a atuação, porque eu já era do MPT. A novela passava em Salvador e só tinha atores brancos. A Salvador é a cidade com mais negros fora da África, é Salvador. E como é que se faz uma novela só com brancos e negros ocupando postos de subalternidade? O MPT entrou com uma ação com relação a essa novela, uma recomendação, pedindo que fossem colocados mais negros no elenco. Ainda no começo, né? E a Globo respondeu que não tinha dentro do seu portfólio ali de atores negros para atuar na novela, como se não existissem milhares de atores excelentes negros no Rio, São Paulo, onde eles quisessem.
E aí, depois disso, a gente começou a ver uma mudança um pouco, né? Essa última Malhação já teve mais negros, já houve mais novelas com mais negros, a própria Maju veio depois disso. E é muito interessante quando a gente vê essa representatividade. A gente viu com o caso da Maju, a menininha de 2 anos olhando e falando, olha, ela tem um cabelo igual ao meu, quer dizer, ela vê aquilo ali e ela pensa, eu posso ser repórter. Antigamente ela só via pessoas com cabelinho igual dela lá, representadas como empregadas domésticas. Não que o trabalho de empregada doméstica seja ruim, mas os negros não podem ser representados no imaginário popular só com cargos de subalternidade, que é o que a Globo fazia. E as outras emissoras, e tem uma coisa que é pior ainda, que é o jornalismo policialesco. Porque hoje Sim. você não pode mais chamar o negro de macaco, isso é racismo, mas se for bandido, se estiver sendo preso, e aí você não quer saber se a pessoa ali foi presa por engano, se foi uma operação correta, se não foi, se aquilo ali foi fraudado, se não foi, você filma a pessoa. Então, quem assiste esses programas diariamente, ela diariamente vai ver jovens negros sendo presos, humilhados, agredidos. Isso entra no imaginário, isso vai ficando no imaginário das pessoas, né? Então, a gente tem essa imagética no país, criada pelos meios de comunicação, que reforça essas teses todas. Então, é muito, muito complicado. Eu acho esses programas de policialescos, assim, um desserviço. Aí, nesse momento em que a pessoa está nessa condição de bandido, ela perde todos os direitos humanos. Tudo aquilo que é construído, que você não pode fazer com a pessoa negra, nessa hora pode, porque é bandido. Aí, bandido, você pode fazer tudo. Você não precisa nem saber se é bandido de verdade, mas você pode humilhar, você pode colocar um depoimento da mãe, da pessoa que foi morta, você pode fazer todo tipo de violação, até porque você sabe que aquela imagem que não foi autorizada a ser gravada, a pessoa não tem suporte jurídico para acionar a Globo pedindo Para reparação. questionar. Por que não mostraram a imagem da mulher lá do elevador a imagem dela não foi publicizada a princípio? Porque você sabe que se você publicizar, você pode responder lá na frente. Mas o negro que é preso, ele não. Esse você sabe que você pode mostrar, humilhar, mostrar entrando dentro do camburão, apanhando, que ele não vai pedir reparação por dano moral para a Rede Globo. Ou para a Rede Globo, não, ela não tem esse tipo de programa, mas para as outras redes de televisão. Então, isso vai criando esse imaginário de violência, a ponto de você, né, ter toda uma sociedade com medo, que tem medo de chegar uma pessoa negra na rua, você já atravessa a rua, esconde a bolsa, você não quer nem saber se aquela pessoa, o que aquela pessoa é ou não. Então, você tem medo. Por quê? Isso é criado, isso é simbólico. Isso é o reforço de discurso, que é reforçado todo dia, todo dia, todo dia. Isso é racismo estrutural. Também é uma das facetas, né? Você tem milhares de outras facetas. Tem a questão econômica que você citou, que o fato das pessoas negras serem empurradas para a periferia, questão aí arquitetônica, urbanística, estão na periferia, não têm acesso a saneamento básico. Agora no Covid isso está escancarado aos nossos olhos. Quem mais está morrendo são pessoas negras. Por quê? Tem um déficit alimentar, com várias comorbidades, diabetes, pressão alta por causa de alimentação, sem acesso à alimentação de qualidade. Tem a questão das moradias com muitas pessoas numa mesma moradia, a transmissibilidade do vírus, menos acesso à saúde, e aí está aí, a maioria das pessoas que estão morrendo são negras. O E acesso, esse é inclusive, a face econômica, né? A o face econômica. acesso, Então tem a face econômica, legislativa, imagética, é a estrutura da própria sociedade, né? Que é feita em cima dessa subjugação. e fica patente isso. Eu estava vendo uma pesquisa, inclusive, de leitos que são disponibilizados em periferia e quantos são ocupados também por grupos minoritários. E aí a gente vê esses dados, né, como é que eles podem ser utilizados, como são, é assustador. Além da discriminação que já sofrem por conta dos espaços dentro da cidade, por conta da condição socioeconômica, também essa questão entra na própria ocupação que nós temos desses leitos agora no tempo do Covid. Então, é como se a pandemia fizesse muito mais nítida esta desigualdade que nós temos dentro do Brasil, né? Pelo menos é a leitura que a gente faz. A pandemia esfrega na nossa cara o que já estava bem claro, né? Inclusive, é a justificativa. Você vê que a gente está no ápice da pandemia e todo mundo abrindo comércio, todos os gestores, né, governadores, prefeitos,
abrindo o comércio, por quê? Porque já analisaram os dados e já estão vendo, ó, quem morre é a gente da periferia. Então, ótimo, está alinhado com a necropolítica do Brasil, porque a necropolítica do Brasil, que é um conceito aí trazido pelo pensador Achille Mbembe, ele fala em necropolítica, quando o Estado decide quem que ele vai matar. O Estado decide, eu vou matar as pessoas pretas. E mata de que forma? Na bala, os jovens, mata na saúde as mulheres negras, as crianças, né, que tem maior mortalidade infantil, e agora mata com Covid. Então, na verdade, só foi uma arma a mais para a necropolítica, para exterminar essas pessoas que não estão inseridas no mercado, não estão inseridas no consumo, não estão inseridas no mercado de trabalho. Então, você elimina essas pessoas. E essa abertura do comércio, a abertura de todos os estados, você não entende, porque há 2 meses atrás estava tudo fechado e agora no ápice está aberto. Por quê? Porque já sabe quem que vai morrer. Já sabe, os governadores sabem quem que vai morrer, sabe que quem vai morrer são as pessoas periféricas. E aí eles fazem as contas e acham que vale a pena, que está até, de repente, fazendo aí alguma vantagem, até previdenciária, já que vão morrer idosos pobres ou pessoas, né, negras, não faz diferença. É a base do cerne do movimento lá dos Estados Unidos. Vidas negras importam, é isso que esse movimento está querendo dizer. Vidas negras importam, e os governos, principalmente o governo aqui do Brasil, ele é fundado nessa necropolítica que vidas negras não importam, vidas negras têm que ser exterminadas, na bala, na saúde e na fome, porque também são as pessoas que estão passando mais necessidade com a Covid. Quanto menos eu tiver a socorrer, que é a ideia desse Estado, né, que se prega, esse Estado neoliberal, melhor, eu vou ter outros recursos para outros lugares. É uma questão de escolha, é uma questão matemática, e aí o fato de ser uma pessoa, um ser humano, pouco vai importar. Né? A ideia dessa política, né, de eliminar mesmo, porque eu fico trabalhando só com um dado estatístico. Não importa quantos, aliás, só importa a quantidade. Se são pessoas que têm famílias, que têm sonhos, isso pouco vai interessar, né? Porque, para mim, agora o que importa é eu fazer sobreviver. Até a matemática, ela revela isso, né? Porque nós destinamos mais recursos do Estado para socorrer áreas econômicas e bancárias do que propriamente para a população que precisa. Nós, se fizermos a leitura de como o Estado age nesse tempo, a gente vai entender como é entendida a prioridade. E está muito, muito claro, a senhora foi muito feliz nessa análise, porque justamente é o que a gente tem enxergado. Porque se fez a escolha muito nítida, nós precisamos manter o sistema, esse mercado. E aí a gente cai naquela questão histórica. Continuamos a não enxergar, a não ter os direitos para essas populações. As periféricas, as minorias, negros, trabalhadores que não conseguem, nós estamos tendo um número cada vez maior, né, crescente de desempregados. Então, para essas pessoas que não têm lá proteínas, que não têm condições de sobreviver, que não têm água encanada, o Covid vai ser a condição de eliminação. É uma seleção que se coloca justamente por esses fatores. Exatamente. E a gente pensa agora também, além desses trabalhadores desempregados, tem os trabalhadores subempregados, não, precarizados, né? A gente pensar também agora, amanhã é o movimento dos entregadores, né? Do iFood, Tô no Lucro, amanhã é a greve. Amanhã a greve desses trabalhadores é interessante, né? Que a greve dos trabalhadores de aplicativo é bom, é interessante a gente apoiar, porque são quem está levando comida para as pessoas que estão em isolamento e que não recebem menos de um salário mínimo, né? Eu vi uma entrevista de um entregador de bike food que falava que entregava comida e passava o dia com fome. E trabalham 12 horas, extenuante, não tem jornada, voltamos, né? A gente estava falando de direitos sociais, que demorou para ser implementado para as pessoas negras, e agora a gente está falando de retrocesso, porque esses entregadores, esses motoboys, esses da bicicleta, são, na maioria, pessoas negras e pobres, que estão vendo naquilo ali a única forma de conseguir dinheiro. Então, eles estão se expondo a ser contaminados, eles não têm jornada de trabalho, e eles não têm 13º, não têm férias, não têm cobertura previdenciária.
Se eles ficarem doentes, se eles se acidentarem de moto, quem que vai arcar com essa pessoa É, incapaz? chamados de empreendedores agora, né? Ainda nós temos uma Empreendedores, pois é. disfarçatez de rotulados como empreendedores, né? O E MPT falaram, conseguiu algumas liminares para que seja oferecido pelo menos os EPIs, a máscara, a proteção, para que esses entregadores não se exponham tanto, né, ao Covid. A gente conseguiu algumas liminares, mas é uma situação bem precária e que não começou com o Covid, né? O Covid ele só exacerba. A gente está com essa situação neoliberal de precarização das relações de trabalho aí desde 2016 para cá, né? Ficando cada vez mais, só vai agravando. Cada medida provisória, cada legislação nova no sentido de diminuição de direitos sociais. E aí a gente vai vendo esse caldeirão, né? A sociedade cada vez mais com menos renda, trabalhando mais. O que é que isso vai gerar? Isso vai gerar crescimento para o país? As pessoas pobres não consomem? E aí a gente fica nessa interrogação, se existe democracia sem igualdade social, se existe democracia dentro de uma política de ultra neoliberalismo. Como que a democracia vai amparar essas pessoas? E aí a gente pensa em termos econômicos mesmo. Uma pessoa que está ganhando R$ 600, ela vai consumir o que ela mal vai comer. Quando a gente pensa em governos anteriores em que tinham políticas de valorização do salário mínimo, que tínhamos pleno emprego, é interessante isso que o pessoal fala, que as novas legislações, elas vêm para garantir o emprego. A gente vai precarizar os direitos, menos direitos, mas garantir o emprego. Não garantiu. A reforma trabalhista veio com uma promessa de que iam ser criados 6 milhões de postos de trabalho, não foram criados. Reforma da Previdência veio também com a promessa de que o Brasil ia crescer. Não aconteceu nada disso, estamos em recessão e estávamos em recessão antes do Covid. Saiu agora essa semana esse dado. Então são políticas neoliberais, isso é importante, antes mesmo do Covid. Já estávamos em recessão e a reforma da Previdência não trouxe nada do que prometeu, só trouxe o quê? Acabou a Previdência. As pessoas que estão trabalhando hoje não vão se aposentar. E como é que vai ser daqui a 30 anos? Quem que vai cuidar dessas pessoas quando elas ficarem velhas? Como é que vai ser? Qual vai ser a política para essas pessoas, né? E a gente vê que estado que a gente está construindo. Que estado que a gente está construindo com essas políticas neoliberais? Para quem? É isso que tem que vir a reflexão no momento, né? Nesse momento de crise que tudo isso se exacerba e que a gente tem talvez uma oportunidade de construir algo de diferente. A senhora acredita em pensarmos aí nesse projeto que se fala de renda para todos, para que a gente tenha dignidade de uma forma de resgatar a ideia de um estado de bem-estar aí? A senhora acredita que Eu nós podemos acredito. pensar nisso? É um projeto do Eduardo Suplicy, né, que ele tá insistindo nisso já tem muito tempo e agora veio por causa da pandemia, de uma renda básica. Sim, eu acredito. E é uma política que os governos anteriores fizeram de transferência de renda nos Bolsas Famílias, só que era uma quantidade pequena, né, valores pequenos, mas que faziam muita diferença para a alimentação dessas famílias. Faz diferença para o consumo dessas famílias, faz diferença para a alimentação dessas famílias. A gente voltou para índices de pobreza extrema no Brasil nos últimos 3 anos. E a gente tem que apoiar essas pessoas. Elas precisam comer, elas precisam se alimentar, elas precisam sobreviver. E a ideia de uma renda básica, eu acho que casa muito bem com o momento que a gente está vivendo. A renda básica aliada com outros mecanismos e porque faz crescer a economia, as pessoas não entendem isso. Naquelas épocas em que o salário mínimo era valorizado e que a gente tinha pleno emprego, a gente tinha um consumo alto nas lojas de departamentos, nas lojas de roupa. A pessoa ia lá, comprava seu eletrodoméstico parcelado de 12 vezes e pagava as 12 vezes. As A gente tinha todo mundo com a sua... Disney, doutora. Mas não, isso aí é mentira. Isso aí é mentira. Mas as pessoas consumiam. Mas porque ele a gente. que Pois é, eu me lembro de política de governos anteriores neoliberais também, que, por exemplo, uma empregada doméstica para ter uma geladeira, ela tinha que esperar a patroa trocar a geladeira para receber aquela geladeira velha. Então a pessoa, o salário era para comer, não era para consumir. Aí você chega num momento em que o salário é valorizado, em que essas pessoas conseguem consumir de fato, parcelar, termina de pagar a geladeira, compra televisão, compra moto. E a economia aquecida. E agora a gente vê uma economia que corta a previdência, corta dinheiro para a previdência, tira dinheiro do bolso do trabalhador com a reforma trabalhista que tira uma série de direitos. E aí esse dinheiro vai sair de circulação do mercado. Essas pessoas não vão mais na loja de departamento comprar geladeira. Eles vão vender para quem?
e a classe média fica morrendo de medo de perder o privilégio que não tem. Porque quando essa economia estava aquecida, nós tínhamos, inclusive, ela se beneficiando disso. Hoje, nós estamos vendo uma estagnação imensa, essa crise social batendo em todo mundo, de uma maneira muito mais acentuada para estas minorias, e nós estamos vivendo uma estagnação que já estava antes da pandemia, mas hoje se joga tudo na conta dessa pandemia, pela nossa política governamental que não tem rumo, né, para conseguir enfrentar os problemas sociais no Brasil. Doutora... Mas os dados dessa semana mostram que a recessão é anterior. Então, mas está tudo sendo jogado na conta da pandemia, né? Porque não conseguiram equacionar, mas vamos jogar na conta lá, porque vai ter a justificativa da pandemia, né? Doutora, nós estamos com o nosso prazo quase que encerrando. Eu vou deixá-la para fazer suas considerações finais para a gente poder marcar uma outra, né, live dessa, porque foi muito, muito proveitosa mesmo. Fique à vontade. Que só agradecer a oportunidade. Eu acho que esses temas têm que ser debatidos. Quanto mais a gente debate, quanto mais a gente fala, mais consciência a gente cria, né? Nas pessoas, nas pessoas negras, nas pessoas brancas, na importância de combater o racismo estrutural, na importância de ter consciência mesmo, de que existe o racismo, de que ele atrapalha o crescimento do nosso país. E é isso, a informação. Sem informação, as pessoas não têm como desconstruir todo esse mito, essa simbologia que foi construída nas nossas mentes, né? Então, eu estou à disposição, sempre que quiserem me convidar, eu estou à disposição para conversar. Eu agradeço. Professora, muito obrigado.